Existe um plano de Deus, nesse exato momento em execução. O plano é perfeito. O plano é perfeito. Ainda que você não compreenda, esse exato momento em que o Espírito de Deus está me dizendo que existe um plano de Deus em execução e é perfeito. Entender algumas etapas desse plano, às vezes nos foge e nos falta entendimento. Porque para viver talvez o mesmo plano em parte, porque a palavra de Deus diz que o plano dele sempre será mais perfeito. Os pensamentos de Deus a seu respeito são maiores. O futuro que Deus tem é incomparável. E Ele está te levando para esse lugar. Amém por isso? Mas Ele tem uma maneira toda peculiar de nos levar para esse lugar. Pense você num lugar perfeito. Pense você num lugar onde o plano é maior do que você jamais sonhou. Pense num sonho que você vai viver. E que talvez você viveu a vida inteira, querido, para que essa palavra venha e seja fecundada na sua vida. Eu ainda vejo a igreja com uma palavra pairando sobre ela. As palavras de Deus entregues neste altar, elas ficam remoendo dentro de mim. Elas não são esquecidas. E em todos os momentos que eu estou vivendo, o Espírito Santo tem me feito recordar. E eu penso que essa palavra, ela está trazendo um plano perfeito. Vai ser da melhor maneira. Porque o Senhor sabe extrair de nós o melhor. Ele sabe exatamente como cada um de nós somos. Ele sabe exatamente como é você. Por ter te criado, por ter te trazido à existência. Ele criou você. Antes do ventre Ele já havia pensado em você. E esse Deus de detalhes, amado, Ele sabia bem como seria a cor do teu cabelo, a cor dos teus olhos, o comprimento dos teus dedos, a dimensão do teu coração. O projeto perfeito de Deus se iniciou ali, no arquitetar o nascimento de um homem que seria a semelhança dele aqui na terra. É claro que nós, nas nossas escolhas, fomos deixando essa semelhança ficar distante dele. Então aquilo, querido, que parecia ser uma tarefa mais fácil, ela se tornou uma tarefa difícil. Ele havia dado a liberdade a mim e a você de escolha. E nós fomos escolhendo tantas coisas que foram sendo impregnadas em nós, tatuadas em nós, rotuladas em nós. E de semelhança dele eu não tinha nada. Então Deus precisou traçar um segundo plano. Eu estou chamando de segundo para você entender. Mas a cruz sempre foi primeiro plano. Então Ele arquitetou tudo, querido, para que pudesse te trazer de volta. E com uns, o tratamento tem sido intensivo.
Com outros o tratamento tem sido em curto prazo. Eles são mais flexíveis, eles vão se rendendo mais facilmente. Com outros, o ciclo, querido, que parece que está quase terminando, ele se reinicia. E por um momento esse homem está pensando que não está acontecendo nada, mas o plano está em execução e é maravilhoso. Com alguns, querido, esse tratar de Deus, esse fazer de Deus, tem tido a necessidade de percas. Para você entender futuramente que esse perder em Deus é bom. Com alguns Deus tem acrescentado. Com outros Deus tem edificado. Com outros Deus tem derrubado. E se você me perguntasse por que com todos não é um tempo de ganho, com outros é tempo de perca, por que com uns esse tratamento é tão severo? De novo eu vou te dizer. O fabricante, o Criador, sabe bem como extrair de nós o melhor. Ele te conhece. Ele te conhece. Diga para a pessoa que está do teu lado: o Senhor te conhece. Diga para a pessoa de novo: Ele te conhece no profundo, meu irmão. Pastor, eu continuo sem entender. Então creia. Essa explicação que você está dando é pouco, então creia. Porque é o que te resta fazer. Não nos cabe, querido, em meio às situações que nós estamos vivendo, procurar respostas, porque Deus sabe bem como fazer. Existem pessoas habilidosas em determinadas áreas, porque elas vão, querido, aprendendo, elas se tornam estudiosas, elas se tornam as criadoras daquele equipamento, daquela habilidade no seu trabalho. E para muitos o problema é muito difícil, nós não sabemos resolver, mas aquele estudioso e conhecedor, às vezes ele bate o olho e ele já sabe. Homens e mulheres que são tão habilidosos no que fazem, que nem precisam estar presentes. Às vezes um telefonema, você diz: ó, está acontecendo assim aqui, o que eu faço? E eles dizem: olha, vai lá, aperta o botão tal, abre aquela porta e está ali o problema. Conhecedores do que fazem. Eu fico pensando como esse Deus nos conhece. Um Deus que me criou, que sabia exatamente como eu seria, antes de existir qualquer raio-x, que a minha época, querido, olha, era preto e branco e olha lá. Hein? Eu me lembro que há 12 anos atrás, quando nós fizemos o raio-x, o exame, o ultrassom da Isabela, olha, estava no raio-x ainda, né? Ultrassom. Era colorido, era a face dela, dentro do ventre. Eu fico pensando nesse Deus, querido. Quando eu estava para trazer essa mensagem, Ele me disse: ai, num perfeito som, você ouviu, eu ouvi dentro de mim, eu te conheço tão bem. Eu te conheço tão bem. As esperas têm propósito, a edificação tem propósito, o testar a tua fé tem propósito, o não fazer do seu jeito tem propósito. Você só tem que confiar. Eu não sei se você é como eu, que às vezes pergunta a Deus: por que não vem logo?
por que não traz a existência rápido? Parece que eu já fiz todas as etapas e a resposta não vem. O plano de Deus está em execução e é perfeito. Diga para o teu irmão, há um plano em execução e é perfeito. Eu não sei se você vai amar essa palavra, mas eu estou recebendo alto a informação de que é para você ter fé e ser paciente. Tenha fé e seja paciente, porque o que há de vir virá. Diga para a pessoa que está do teu lado, tenha fé e seja paciente, meu irmão. Se nós cremos de verdade que Ele me conhece, que Ele sabe bem o que está fazendo, se eu creio que o plano já está em execução e o que está por vir é maravilhoso, existem momentos na nossa vida que nós vamos precisar termos fé e sermos o executor. Ele é amoroso. Amém? E por mais que você diga, mas eu sou paciente, Ele é mais do que você. Diga para a pessoa que está do teu lado, o teu Deus é mais paciente que você. Ele é muito mais paciente. Ele é muito mais paciente. Querido, você não sabe o quanto esse Deus é paciente conosco. Então sermos iguais a Ele requer de nós também um coração de longanimidade. Que essa palavra longa, e não por acaso, que aquilo que nós esperamos pode acontecer hoje, mas não acontecendo, eu continuo com a mesma fé, o mesmo amor, a mesma paz, se isso vier a acontecer amanhã. O longânimo acorda todos os dias com esperança e paciente. O longânimo acorda todos os dias cheio de alegria, porque pode ser naquele dia e pode ser naquele dia. Ele põe a mão sobre a semente, sobre esta, sobre aquela, e ele não sabe se ambas vão produzir, se ambas serão boas, mas ele crê que de fato Deus está fazendo com que quando Ele tirar aquela mão, algo nasceu. Há um tratamento de Deus acontecendo. O Senhor me levou a um texto, querido, que mostra como Deus Ele sabe extrair dos homens o melhor. Entenda, querido, que esse é o tratar com este homem, na particularidade dele, no coração dele, que Deus sabia quem ele era, a posição que ele ocupava. Que você traga isso, querido, para o entendimento de que Deus te conhece. Amém? Eu não estou dizendo que Deus vai tratar dessa mesma maneira, nessa mesma área, mas isso é para que você entenda como esse Deus é tremendo. Abre em Daniel, capítulo 4. Ele é amoroso e Ele é paciente também. Livro do profeta Daniel, no capítulo 4. A experiência de um homem, que eu penso que através dela irá me ensinar
um pouco mais a respeito daquilo que Deus está fazendo na minha vida, na minha própria vida, na sua própria vida, a partir de um conhecimento que Ele tem de tudo. Isso é tão maravilhoso que antes mesmo de sair a palavra da nossa boca, quando ela está sendo gerada, formada dentro de nós, Ele já sabe. Amém por isso? Durante essa semana, a Márcia me ligou. A Márcia está lá atrás. E ela estava num momento difícil. E eu atendi ela rapidamente, porque eu atendi no viva voz do carro, e tinha uma pessoa do meu lado. Eu não pude atendê-la da forma que eu gostaria. Eu estou dizendo isso de altar, porque eu não retornei a ligação para ela. Mas todos os dias, o Senhor me fez orar por você. Ele sabe tudo. Ele não nos deixa esquecer de nada. Você encontrou Daniel? Capítulo 4, verso de número 29. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, o rei Nabucodonosor: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Olha o rei curtindo a sua soberba e o seu orgulho, porque assim era este homem, orgulhoso, presunçoso. Havia muita soberba dentro deste homem, deste rei que havia alcançado uma posição, querido, que poucos alcançaram em todos os impérios que já existiram na terra. A Bíblia diz que ele está passeando no seu palácio, no seu jardim, e a soberba vem de dentro do coração dele, e ele resolve dizer: tudo isto eu edifiquei, tudo isso eu fiz, tudo isso eu conquistei. E tudo que existe, pessoas, reinos, casas, exército, tudo existe para minha glória. Tudo que criei com um objetivo, para minha glória. Pastor, ele é um homem em meio a tantas gerações, mas que Deus quis através dele dar um exemplo. E nós não estamos hoje aqui, no século 21, falando desse homem, que resolveu num passeio dizer o que havia dentro dele. Quem disse que Deus não quer usar você para marcar uma geração inteira? Quem disse que Deus não quer usar você para um legado, querido? E eu penso que não é um legado de arrogância e nem de orgulho. De um homem que foi paciente, Deus honrou. De uma mulher que soube esperar e Deus honrou. Ai, querido, marca a tua geração nessa terra. Em nome de Jesus, diga para o teu irmão: marque essa geração nessa terra, querido. Marque essa geração em nome de Jesus. Diga para ele e para ela: não passa desapercebido não. Não passa desapercebido. Eu penso que você tem uma oportunidade maravilhosa. Este rei resolveu dizer isso. E a
Bíblia diz, queridos, no verso de número 31, que ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, e a voz do céu disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor. A palavra desce sobre ele, querido, uma palavra que estava pairando. Passou de ti o reino. Eu vou lendo, querido, e conforme vou lendo, eu vou dizendo o que o Espírito está me dizendo. Amém? Vou fazer uma leitura diferente. A palavra mal saiu da boca dele, querido, e o Deus que sonda tudo estava terminando de dizer toda aquela arrogância que ele tinha dentro dele. Veio uma palavra de encontro e disse para ele: passou hoje, passou agora o teu reino. E Deus vai começar a ensinar esse homem, querido, de uma forma terrível e maravilhosa. O que você falou? De uma forma terrível e maravilhosa. De quem é o domínio, de quem é o poder, de quem é a glória de fato. Se você já reconhece isso, para você vai ser mais fácil. Amém, querido? Se há aqui aqueles que reconhecem de quem a honra, de quem a glória, de quem é o domínio, quem é o rei, quem é o Senhor dos senhores, querido, para você a coisa vai ser mais fácil. Nabucodonosor mal acabou de dizer, e o Senhor disse: olha, passou de ti o reino. E eu penso que quando ele ouviu isso, querido, ele não tinha nem dimensão sequer que o plano já estava em execução e que seria tão severo como foi. E ele vai iniciar o período mais difícil e mais maravilhoso da vida dele. Tem isso, tem. Porque podem andar junto, viu, querido? O momento mais difícil aos olhos humanos e o momento mais maravilhoso aos olhos de Deus. Eles podem andar juntos. Diga, um momento mais difícil e mais maravilhoso da minha vida podem andar juntos. Eu não sei de fato para onde você está olhando, mas o momento mais difícil, querido, que você pode estar vivendo, ele pode ser o momento mais maravilhoso. Porque um plano está em execução. Ele vai sair da posição de rei. Alguns estudiosos dizem que ele ficou louco. Eu penso que para Deus ele estava louco era antes. Louco ele estava quando ele passeava no palácio e dizia que tudo era para ele. Louco ele estava quando ele disse que tudo havia sido criado por ele. E você acabou de dizer que tudo é para ele, por meio dele e para ele. A Bíblia diz que ele vai passar dele o reino. E o verso 32 diz: e serás tirado dentre os homens, e você vai morar, a tua morada vai ser com os animais do campo. Ai, pastor, isso aqui é analogia. Ai, querido, isso aqui é palavra revelada já. Ele foi morar com os animais mesmo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passeiam 7 tempos, 7 anos sobre ti, até que você deixe, querido, de pensar da forma que você está pensando, diz o Senhor. Até que você conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. É a forma de Deus falar, querido. O coração dele estava cheio de presunção, e ele estava dizendo que tudo aquilo havia sido criado por ele e para ele. E Deus vai dizer: eu vou te colocar num outro lugar só para você ficar assistindo, que o domínio não está na sua mão, que o poder não está na sua mão, e que eu amo você. Deus não tem prazer, viu, querido, em ver você perder.
Deus não tem prazer, querido, em ver você chorar o choro da angústia. Deus tem prazer que você cresça e se estabeleça. O prazer de Deus é que tudo te vá bem, meu irmão. Mas por te conhecer, Ele vai extrair o melhor. A Bíblia diz que Nabucodonosor vai sim, querido, morar junto aos animais. E se fosse alguém, querido, comum entre os povos, a um homem, uma mulher, sei lá, querido, desconhecido, morando numa casinha, que tinha pouco relacionamento, ainda assim era algo para ser notado. Comendo como animal, vivendo como os bois, deixando unha crescer, cabelo ficar longo, um louco comendo grama. Mas um rei como este, por amar você, Deus vai até as últimas consequências para trazer você de volta. Por amor a você, querido, Ele não vai intervir. Ah, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não é possível. Ele sempre amou o filho. Aliás, que pai que não ama de verdade seu filho? Se os homens sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o pai. Mas ainda assim, Ele não tirou a cruz do caminho de Jesus. Ela existiu e Ele foi morto de verdade no madeiro. Porque o plano era ressuscitá-lo ao terceiro dia. O plano era esperá-lo no céu com festa. E a partir da vitória dele, a tua vitória. A partir da vitória dele, a tua vitória. Você estava perdido e foi achado. Amém, querido? Você estava morto e reviveu. Ele não vai desistir do plano dele, porque você disse que não quer assim. Ele vai fazer. Para alguns essa palavra é maravilhosa. Para outros é passa de mim esse cálice. Mas vai ser do jeito dele. O Nabucodonosor foi parar onde? Literalmente no pasto. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, verso 33. Foi tirado dentre os homens e comia a erva com os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Eu penso que depois de algum tempo ele ficou irreconhecível. Chamou muita atenção no começo, mas depois ficou meio que normal. Um homem louco comendo pasto no meio dos animais. Ficou até que meio esquecido pelos homens, seus súditos, aqueles que viviam com ele. Mas Deus não se esquece. Diga para o teu irmão, Deus não se esquece, meu querido. Deus não se esquece. Você pode se esconder atrás de uma barbona bem comprida, Ele te conhece. Você pode se esconder, querido, atrás de um traje inacreditável, pastor. Como que a pessoa está? Mas Deus sabe quem é ela. Mas assim como passou o reino, assim como de Nabucodonosor passou o reino,
chega um dia que Deus traz a existência, a glória. Mas ao fim daqueles dias, quantos dias? Quantos dias? Ai, querido, em nome de Jesus, mas ao fim daqueles dias, quantos dias? Diga para o teu irmão, foram 7 anos, irmão. 7 anos. Querido, olha como Deus sabe fazer. Ao fim de 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus. Para onde que ele olhou? Ai, querido, diga para o teu irmão, ele olhou para o céu. Aleluia. E quando ele olhou para o céu, querido, eu penso que ele olhou de uma maneira diferente, porque tornou a vir o seu entendimento, e naquele momento ele bendisse ao Senhor. E ele diz, eu louvei, eu glorifiquei ao que vive para sempre. Olha como a palavra mudou. Ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio super eterno para sempre, e cujo reino é de geração em geração. Ele olhou para cima e ele disse, Deus, Ele sim é um Deus que existe de geração em geração. Ele sim é um Rei que permanece para todo sempre. A Ele sim foi dado todo o domínio sobre tudo e sobre todos. Mas ele olhou para ele também. Ele diz tudo isso a respeito de Deus. Um Deus que vive de geração em geração. Um Deus que tem o domínio sobre ele. No verso 35 ele diz, e de todos os moradores da terra são reputados em nada. Olha ele falando dele agora. Todos os moradores da terra, inclusive eu, sou reputado em nada. Um homem que dizia, querido, que a Babilônia existia por causa dele, que o poder existia por causa dele, que ele criou tudo. Ele olha para Deus e diz, nele está o domínio, nele está o poder, nele está o conhecimento, ele sim é rei para todo sempre. E ele olha todos os moradores, inclusive ele, e ele diz, tudo e todos é reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga que fazes. Querido, ele entendeu perfeitamente. Sabe quem era o estorvo aqui? Era ele. Querido, sabe quem era o estorvo aqui? Era ele. Tanto é verdade que ele diz, ele sabe tirar tudo que está atrapalhando. Ele sabe mudar tudo aquilo que está atrapalhando. E ele mudou Nabucodonosor. Amém, queridos? Verso 36. No mesmo tempo que me tornou a vir o entendimento para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade. Querido, esse plano de Deus é maravilhoso. Ele tem prazer em te abençoar. Querido, no mesmo tempo o quê? Que ele olhou para cima, reconheceu quem Deus era e quem ele era. No mesmo tempo, tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E Deus vai tocar nos homens, e os homens vão buscar. Ele diz assim, me buscaram os meus capitães, os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino. E a minha glória foi aumentada. A glória foi o quê, querido? Depois de quanto tempo? Diga para o teu irmão, a glória de Nabucodonosor foi aumentada. Foi aumentada, foi aumentada. E eu vou terminar no verso 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, eu louvo, exalto, glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam em
Foi daqui que eu tirei que ele era soberbo. Foi daqui, querido. Deus sabe fazer o homem se tornar humilde. Deus sabe fazer com que eu e você reconheçamos que tudo vem dele. Amém, queridos? Repita comigo: existe um plano perfeito em execução. Diga para o teu irmão: existe um plano perfeito em execução. Pastor, que plano é esse? Te tornar melhor. Me tornar melhor. Nós vamos sair melhores do outro lado. Quem crê? Depois desse tempo, depois desses dias, eu não sei quanto tempo está durando, querido, mas creia e seja paciente. Você vai sair melhor. Eu estou ouvindo o Espírito Santo dizer a todo tempo: existe um plano em execução, e nós sairemos melhores do outro lado. Eu não sei para onde o Senhor está te levando, mas virá o dia, querido, que a honra dobrada virá. Tem um tempo de honra chegando. Querido, eu estou dizendo e profetizando de olhos abertos: existe um tempo de honra chegando. Ai, querido, para quantos você puder, existe um tempo de honra chegando, em nome de Jesus. É glória aumentada, querido, é reconhecimento, é uma verdade, querido, que vai aumentar dentro de você. Mas no mesmo lugar você não vai ficar. Você vai se aproximar. Porque é impossível continuar com o mesmo pensamento depois de tudo que nós vamos viver. Nabucodonosor, ele abriu os olhos, ele olhou para cima e ele disse: não há ninguém igual a ele. Reino, domínio, poder. Querido, e creia, quanto mais você reconhece a grandeza dele, mais você percebe a sua dependência, sua pequenez. Quanto mais perto dele, mais ele cresce, e mais nós passamos a falar muito menos de nós e muito mais dele. Os projetos são muito mais para ele do que para nós. Ai, pastor, mas se for assim? Ai, se for assim, eu estou feliz da vida. Priorize os projetos dele, porque tudo é para ele. Amém, queridos? Eu não sei quanto tempo vai durar, viu? Isso ele não me falou e nem me autorizou a dizer nada, porque eu não sei. No caso de Nabucodonosor foram... Ai, pastor, só de pensar dá um arrepio. Então, mas isso aí não é nada não. Pode ser frio. Diga para o teu irmão: pode ser frio, meu irmão, pode ser o ar-condicionado. Aí senti 7 arrepios aqui. Não, não é nada não. É o mais profético vai dizer, né? Eu sei um dia a honra vem. Eu sei que no mesmo tempo Deus sabe trabalhar e honrar, extrair o melhor e exaltar. Aí o problema estava no reino dele, tinha muito poder. Nada, querido, se tivesse o problema no reino em ter, Deus não teria aumentado.
problema não está no reino, no ter. É verdade, tem 2 carros, é melhor ter um, né? Não está nisso, não. A glória dele foi aumentada. Mas ele deixou de passear no jardim e dizer: tudo é meu e para mim. Eu penso que ele abriu os olhos e dizia: tudo é dele e para ele. Tudo é dele e para ele.